Boa noite a todos. Hoje é 14 de março, 19 horas e 11 minutos. Vamos dar início à nossa aula inaugural da pós-graduação em docência para a educação profissional e tecnológica. Nossa aula vai ser proferida pela professora doutora em educação, com estágio pós-doutoral no Instituto de Ciência Social da Universidade de Lisboa, professora Rosane Castilho. Rosane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Gratidão por estar conosco. A palestra da Rosane tem o título O Manejo das Emoções e o Compromisso com o Ofício Docente. Então, muito obrigado e passo a palavra para você. Obrigada, professor Ricardo. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar no Instituto Federal. Eu, como docente de uma universidade pública, também fico muito feliz que a gente possa trocar figurinhas. E eu me comprometi com o professor Ricardo a estar aqui nesse momento, porque eu considero muito importante que nós possamos criar essas parcerias para conversar sobre a educação e, como a minha área de formação é a psicologia, para também falar sobre a questão do manejo das emoções, dessas competências emocionais e quão necessário é isso na atualidade, né? Então, nunca nós conversamos tanto sobre a questão das emoções e do quanto as emoções podem interferir diretamente nas relações interpessoais e, fundamentalmente, na questão da docência, né? Eu me propus a estar aqui com vocês e a discutir um pouco essa temática, mas sem que fosse uma aula nesses moldes tradicionais, com slides, né, de PowerPoint. Eu preferi conversar com vocês e aí ir apresentando algumas obras com as quais eu trabalho também nas discussões que eu realizo quando eu falo sobre o manejo das emoções e sobre a docência. Então, a gente pensou inicialmente em uma hora em que eu apresento inicialmente as discussões e depois a gente ter 20 ou 30 minutos para que vocês possam apresentar perguntas e para que a gente possa fazer um bate-papo, porque, na verdade, o objetivo é a troca mesmo, né? Eu fiz um esboço geral do que a gente poderia falar na noite de hoje, porque eu costumo divagar um pouco sobre quando a gente vai conversando sobre a temática, e eu acho importante ter um croquis mínimo sobre o que é que a gente vai pensar e conversar nesse momento, né? Então, inicialmente, docência é o ato ou o resultado de ensinar. É isso que quando a gente procura no dicionário, qual é o conceito inicial que vem, né? O ato de exercer o magistério é uma atividade fundamental no campo da educação. E aí, quais são as implicações diretas, né, da docência como ofício? E quais são as habilidades e competências que nós precisamos desenvolver, não apenas técnicas, mas emocionais, socioemocionais, para que a gente possa desenvolver bem essa tarefa como um ofício, e essa tarefa também pensada e também muito criticada quando ela é apresentada como uma missão, né? Porque aí tem-se uma leitura um tanto religiosa, né, da questão, mas que é observada como missão, principalmente nos artigos científicos que a gente observa das pesquisas de campo com os educadores, ela é tratada como missão não com uma associação a uma religião, mas com uma associação a uma transcendência ao mero ato de juntar conhecimentos e de oferecer esse arcabouço de conhecimentos a esses alunos ou a esses discentes, né? A gente sabe que aluno é uma expressão que tem sido abandonada ao longo dos tempos por remontar a ideia de alumine, que é o sem luz, né? Porque são a ideia do aluno é aquela do sujeito passivo, é aquela do sujeito que está ali como espectador,
E aí vem um novo movimento que vai apresentando uma outra terminologia, que é discente, né? Que é alguém que tem curiosidade pelo conhecimento, que quer fazer trocas, que quer interagir, mas a gente vai compreendendo que, mesmo que a ideia de apresentar uma nova terminologia ela tenha lá a sua justificativa, a gente acaba falando em aluno, né? Comentando, estive com os alunos do curso tal, e isso não desmerece, apesar de já haverem novas leituras sobre as terminologias que são apresentadas, né? Então, é muito importante que nós estejamos atentos à evolução dessas abordagens, à evolução das metodologias, a forma como são tratadas, né, como é tratado esse ambiente do conhecimento, né, e como as metodologias tradicionais ou as abordagens tradicionais elas vão dando lugar a outras referências, não é? E elas vão sendo pensadas a partir também de novos estudos que são apresentados por diversos campos de conhecimento, né? O conhecimento ele vai sendo explorado a partir de diferentes campos de saber, né? E aí, quando a gente pensa num modelo de educação tradicional, a gente se lembra, né, de uma autora chamada Carol Dweck, nessa obra Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, e essa autora, que é uma professora, né, da Universidade de Stanford, ela nos apresenta dois modelos de mentalidade. O mindset nada mais é do que um tipo de mentalidade, do que uma mentalidade, né? A forma, os padrões de pensamento que nós temos e que vão que vão regendo, ou que vão nos ajudando a perceber o mundo a partir de um determinado modelo. Então, tem dois tipos de mentalidade que ela estudou e que ela estudou a fundo, né? Que são o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Então, assim, o mindset fixo acreditam que a criatividade e a inteligência são pré-determinadas e imutáveis, buscam evitar desafios e são resistentes a mudanças, tem na rigidez um mecanismo de defesa contra a frustração, percebe como ataque pessoal até mesmo leitura de realidade expressas por terceiros, daí a questão da intolerância, né? Defende a hierarquização para garantir a zona de conforto. Então, ela vai apresentando esse mindset fixo como uma forma de enxergar a realidade que é muito dolorosa, né? Tanto para as pessoas que estão nesse modelo, né? Quanto para as pessoas que convivem com esses sujeitos que têm uma mentalidade mais rígida, mais voltada, né, para o medo do fracasso, para o medo da mudança, para o medo do novo, né, e o quanto isso pode ser complexo, né, na relação interpessoal com o docente. E aí, no livro, a professora Carol Dweck vai apresentando uma série de exemplos, né, que eu vou, inclusive, eu faço questão de depois abrir numa das páginas para ler para vocês algumas coisas que ela diz sobre a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento em sala de aula. Mas já que o mindset fixo tem o medo da mudança, tem o medo né, do desafio, tem no fracasso uma possibilidade não aventada, porque o erro não é visto como um passo para o acerto, né? Na mentalidade de crescimento, os sujeitos aceitam os desafios e buscam aprender com as falhas, compreendem que os resultados são parte do processo e não um objeto isolado, confiam no processo potencial, embora não defendam o pensamento mágico, quer dizer, sabem que vai haver desafios,
mas que, apesar dos desafios, um aprendizado vai acontecer, né? Ver nos feedbacks possibilidades de crescimento, mesmo que o seu interlocutor não seja habilidoso. Então, mesmo que não sejam críticas construtivas, buscam identificar ali quais são os ambientes onde é possível aprender, né? Quais são as situações onde é possível aprender, mesmo que o ambiente seja hostil. E vem na zona de conforto um sintoma de autossabotagem, né? Então, aqui na obra, na página 187, o capítulo é sobre pais, professores e técnicos esportivos, de onde vêm os mindsets. E aí a autora diz assim: os grandes professores estabelecem padrões elevados para todos os seus alunos, e não somente para aqueles que já têm um nível alto. Será necessário que os professores amem seus alunos para fazerem isso? Ela pergunta. E aí ela responde: não, mas será necessário que os professores se interessem por todos os seus alunos. Então, a referência de que se eu vejo um potencial em mim, eu também vejo potencial no outro, né? E mais à frente, ela vai perguntar: como podem os professores com mindset de crescimento ser tão desprendidos, dedicando infindáveis horas aos alunos que não apresentam um desempenho tão alto, né? E a resposta é que eles não são, os professores com mindset de crescimento, eles não precisam ser necessariamente altruístas. Eles podem ensinar porque eles têm um grande prazer naquilo que eles fazem e não é sobre a matéria que eles lecionam, é sobre a forma como eles se relacionam com o conhecimento, né? Como eles se relacionam com o conhecimento, mas também como eles se relacionam com o outro, né? Como é que eles são capazes de manter ou de trabalhar a possibilidade de um vínculo ou a possibilidade de uma relação transferencial, né? E aí a gente tem em John Bowlby, que é um psicólogo estadunidense que trabalhou muito com a questão da teoria do vínculo, como é que eu posso ter uma relação de afeto com o outro, também estabelecendo essa relação a partir de bases sólidas, né? O Bowlby não trabalha com a área da educação, mas ele pensa a ideia da relação com o outro, a relação da formação do vínculo, como algo absolutamente importante, né? E aí a gente tem formação em rompimento de laços afetivos, com o qual a gente trabalha também quando vai discutir a questão do vínculo e a forma como nós nos relacionamos com o outro, até mesmo a partir de experiências que foram muito dolorosas para nós, né? Então, o que isso importa ao docente? Como é que o docente pode olhar para isso e conseguir se enxergar pensando a relação pensando a relação com o aluno, pensando a relação com o discente, como uma extensão também do amadurecimento e da aprendizagem a partir das experiências que não foram assim tão positivas, né? E que apresentaram em algum momento condições dolorosas mesmo de enfrentamento, né? A professora Carol Dweck falou sobre o amor aos alunos, né? E aí, quando a gente fala em amor, a gente tem coloca um pé atrás, porque também é um termo um tanto banalizado, mas a gente pode falar em vínculo, como disse Bowlby, ou a gente pode falar em transferência, como disse Freud, né? E aí, Freud tem um texto de 1914 que ele fala sobre a questão narcísica, né? E aí, sobre essa relação do sujeito consigo mesmo, que criada a partir de um primeiro momento da relação com os pais, né? Então, é uma relação onde os filhos em geral, quando são esperados e quando são desejados, eles são parte de uma expectativa de futuro dos pais, né? Então, Freud vai falar sobre um investimento libidinal dos pais em transformar aquele bebê ou em olhar para aquela criança e enxergar tudo o que há de melhor e todo o futuro possível
né, que pode representar para aquela pessoa, para aquela família, para aquele ambiente, o quanto ele vai poder contribuir socialmente, não é? E aí Freud fala que isso é o famoso investimento libidinal, né, que é um dos alicerces essenciais para a construção da personalidade, né? E aí a gente não pode misturar a questão do investimento libidinal, da ideia de um narcisismo inicial, né, que Freud fala, com a questão do transtorno de personalidade narcisista, né? Que é uma outra questão, que é um modelo que é uma forma de funcionamento, não é um modelo, é uma forma de funcionamento que gera muita dificuldade, muita dor, né, para quem convive. Então, o quanto nós, como docentes, também precisamos ficar muito atentos às palavras, atentos às discussões que estão acontecendo na atualidade, né? Na atualidade tem se falado muito sobre o transtorno de personalidade narcisista, que é um fenômeno psíquico complexo, que envolve uma grande dificuldade relacional, porque envolve uma necessidade excessiva de admiração, envolve manipulações no relacionamento. Pais narcisistas são aqueles que têm nos filhos sujeitos que eles podem manipular, né? E isso é muito complexo para os filhos que vivem sob essa égide. Inclusive, eu vi um post outro dia, né, de um influencer comentando: eu sou um narcisista porque eu gosto de mim mesmo. E ele recebeu uma enxurrada de críticas, né? Porque as pessoas entendiam que ele não estava dizendo que gostava de si mesmo, que que fazia questão de buscar identificar as suas qualidades, o seu valor pessoal, né? Ter uma referência positiva sobre si mesmo, mas alguém blasé que olha para o outro como um outro objetificado. Então, ele não foi compreendido, e como as redes sociais na atualidade, elas não têm, os sujeitos não têm muita paciência de tentar compreender ou interpretar qual foi a intenção daquele sujeito, ele recebeu uma enxurrada de críticas, né? E acredito que tenha se arrependido. Então, esse comentário é até, né, para dizer o quão sensíveis estão na atualidade as pessoas e o quanto nós precisamos estar atentos para essas temáticas que vão sendo objeto das nossas discussões em sala de aula. Porque na docência nós observamos que é muito importante que nós tenhamos um conhecimento técnico, né? Mas, para além desse conhecimento técnico, essa sensibilidade para identificar onde determinados aspectos daquilo que estão sendo apresentados podem ser identificados como gatilhos por alguns dos nossos alunos, né? E como é que nós vamos lidar com aquilo com um mindset de crescimento, e não julgando aquele aluno, não apresentando uma demanda daquele aluno como algo não legítimo, né? Mas tentando identificar onde nele dói algo que está sendo tratado, né? E em qual situação nós podemos utilizar, como nós podemos utilizar nas situações do dia a dia para para transformar aquela situação em algo que possa ser uma ferramenta para a nossa disciplina, né? Eu estava na Argentina fazendo a pesquisa do doutorado, e a minha pesquisa foi sobre a condição de autoridade para o jovem contemporâneo, né? E aí a minha pergunta era: a pesquisa foi realizada no ano de 2009, e aí a minha pergunta era, tanto para os jovens de ensino médio do Brasil quanto da Argentina, de 3 escolas que foram pesquisadas, se eles consideravam que era necessário que um professor fosse uma figura de autoridade em sala de aula, e se sim, o que seria essa autoridade, né?
E os jovens disseram que era necessário, sim, que o professor fosse uma figura de autoridade, mas que ele precisaria não ser alguém que tem domínio, que tem poder e que tem condições de mando, mas que ele fosse um sujeito que representasse simbolicamente um exemplo, alguém que eu gostaria de seguir, alguém que me respeita e eu respeito também, porque é uma via de mão dupla, não é? E aí, na pesquisa na Argentina, em sala de aula, a professora estava falando sobre poema e poesia, era uma aula de literatura, né? E a professora falava sobre a diferença, as características do poema, da poesia, e comentando com os alunos e lendo para os alunos uma poesia, né? E eu estava na sala de aula em observação e, de repente, chega um jovem muito abalado, né? E entra no meio da aula e fica isolado, e a professora pergunta para ele o que aconteceu. E ele diz: Olha, professora, eu cheguei atrasado porque o meu pai foi preso em casa, né? E a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia por que ele estava sendo preso. A minha mãe estava tentando mobilizar pessoas também para que ele pudesse, né, se defender lá na delegacia e etc. E aí, por conta disso, eu me atrasei. Mas a professora observou que ele estava abalado emocionalmente e aí ela parou o que ela estava fazendo naquele momento, apresentando tecnicamente as características da poesia, do poema e etc. E aí ela propôs aos alunos que, a partir das informações que eles já tinham recebido, que eles pudessem escrever um poema para o pai do colega, né? Para que o colega pudesse levar o pai assim que o vice da próxima vez. Então, esse aluno se engajou na atividade, né? Eles escreveram, a professora foi fazendo as correções com muito cuidado, com muita atenção, porque a questão primordial ali era também reconhecer o cenário no qual ela estava, no qual os alunos estavam, e aquilo gerou uma grande sensação de pertencimento por parte dos alunos. Eles não eram um número a mais, eles não estavam apenas com componente curricular, mas eles eram pessoas que poderiam aprender também a partir das suas experiências, e que a experiência poderia ser o fundamento para que a aprendizagem se estabelecesse, né? Então, o manejo das emoções ali naquele momento, a organização de um dado ambiente harmonioso, afetuoso, sem abrir mão dos conteúdos e dos componentes curriculares que ela tinha se proposto a trabalhar. Então, esse foi um aprendizado, e a Argentina é um país que eu tive muito prazer, né, de estar, no qual eu tive muito prazer de estar, porque eles têm uma relação de muito respeito, de muito cuidado com a educação, e nos ambientes nos quais eu pude estar, eu percebi esse prazer e essa dedicação, e, de um outro lado, o reconhecimento dos alunos do quão dedicados são os seus professores com a causa, né, com o ofício da docência. E isso foi muito interessante, né? E a questão da docência, quando a gente se volta para pessoas, a gente também precisa se voltar para uma subjetividade que está implícita, não é? Porque nós estamos formando pessoas. Então, é importante que nós olhemos para isso e que nós nos dediquemos a isso com afinco, mas também porque há um tanto de prazer em nós, né? Tem uma obra chamada Uma História das Emoções Humanas, que é escrita por um professor que trabalha no Instituto, o Instituto da História das Emoções na Inglaterra, e ele vai comentando ao longo do tempo, dos tempos históricos, como as emoções foram tratadas, né? E como elas se tornaram mesmo objeto de discussão na modernidade, nos mais diversos campos de conhecimento, e não apenas, né,
E não apenas na docência, não apenas na psicologia. A docência é um dos campos, né, nos quais a emoção ela é também uma ferramenta, não é? Criar um nível de afetividade com o conhecimento, se é que a gente pode dizer assim, faz toda a diferença, né? E autores dos mais diversos campos de conhecimento também vão dizendo sobre a relação que eles têm consigo mesmos, que também é uma relação que eles desenvolvem com o conhecimento, né? Santo Agostinho falava da importância de saborear o saber. E esse saborear o saber é exatamente olhar, né, para esse conhecimento, não a partir de um mindset fixo, ou de uma mentalidade fixa. Ai, como é difícil entrar em contato com algo que eu não conheço, e que eu vou ter que memorizar, e que eu vou ter que me lembrar de uma série de aspectos dessa ou daquela abordagem, mas ao invés disso, pensar no conhecimento como um amplo campo que pode abrir a nossa mentalidade, que pode abrir a nossa visão de mundo, né, que pode favorecer a nossa compreensão, inclusive da realidade, né? O quão importante é que nós olhemos para todas essas ferramentas que nós temos, mas que nós também levemos em consideração os sujeitos que estão à nossa frente e que também podem aprender a partir das nossas experiências, e o quanto as nossas experiências podem criar ou podem viabilizar outras realidades, né? Eu sempre comento com os meus alunos da psicologia sobre a história do Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi um psiquiatra vienense, né, que passou por no período em que ele nasceu, né, naquela região lá do Império Austro-Húngaro, né, Polônia, Alemanha, e naquele ambiente onde ele vivia, né, o quão difícil era fazer experienciar o seu conhecimento sendo judeu, né? E aí, ao longo da história, nós vamos vendo que o Viktor Frankl foi para os campos de concentração, um deles Auschwitz, onde a mãe dele veio a falecer nas câmaras de gás. A esposa dele, que estava grávida, também foi para um campo de concentração e foi assassinada, assim como o seu filho, né? O pai faleceu de exaustão nos campos de concentração, e sobraram ele e uma irmã que se refugiou na Itália, né? E aí ele conta, o Viktor Frankl, criador da logosofia, né? Que é uma abordagem que busca, a partir do encontrar sentido na vida, uma experiência não apenas terapêutica, mas uma experiência que é levada para a vida, né? Que é oferecida como uma forma também de, não apenas de enfrentamento da realidade, mas da possibilidade de alterar essa realidade. Então, Viktor Frankl comentava que ele só conseguiu sair dos campos de concentração porque ele conseguiu se desligar daquele ambiente absolutamente hostil, né, no qual ele vivia, e comenta que ele adoeceu quando ainda nos campos de concentração, e ele só conseguiu superar a doença, que era uma doença que vinha num crescendo e que ia deixando a ele preocupado por conta das péssimas condições, né, de sobrevivência naquele ambiente, e ele dizendo que ele conseguiu superar a doença escrevendo um livro, que é esse, né, Em Busca de Sentido. E aí, eu vou ler para vocês um excerto do livro, do quão importante é conhecer pessoas, né, história de pessoas que superaram situações de extremo desafio, né, porque acreditaram em algo além do que aquela realidade precária que ele vivia, né? Então, ele diz assim, na página 97: no que tange a mim,
lembro-me da seguinte experiência. Quase chorando de dor nos pés, lesionados, postos em sapatos abertos, num dia frio terrível. Ai, desculpem, gente, num dia frio terrível, e enfrentando um vento gelado, eu ia mancando na longa coluna do caminho de vários quilômetros entre o campo e o local da obra. Meu espírito ocupava-se sem cessar com os milhares de pequenos problemas de nossa mísera vida no campo de concentração. O que vamos comer à noite? Será que devo negociar por uma tigela de sopa? Como vou conseguir um pedaço de arame para substituir o que quebrou e que servia para fechar os sapatos? E aí, mais à frente, ele comenta: já me causa, já me causa repugnância essa compulsão cruel que força meu pensamento a se atormentar diária e constantemente só com esse tipo de problemas. Eis que então aplico um truque. Vejo-me de repente ocupando a tribuna de um grande auditório, magnificamente iluminado e aquecido, diante de mim um público a ouvir atento, sentado em confortáveis poltronas, enquanto vou falando. Dou palestra sobre a psicologia do campo de concentração e tudo aquilo que tanto me tortura e oprime acaba sendo objetivado, visto e descrito da perspectiva da mais alta ciência. A partir desse truque, consigo alçar-me de algum modo acima da situação, colocar-me acima do tempo presente e do seu sofrimento, contemplando-o como se já estivesse no passado e como se eu mesmo, com todo o meu tormento, fosse objeto de uma interessante investigação psicológico-científica por mim mesmo empreendida. Né? E aí a gente vai observando que o Viktor Frankl superou esse momento e essa experiência de horror. Ele deu palestras em diversos países, ele recebeu 29 títulos de doutor honoris causa, inclusive pela Universidade de Brasília. Ele foi alguém que deu inúmeras palestras naqueles ambientes que ele havia imaginado, não é? Então, o quão interessante é poder observar a história, né? Poder ter conhecimento, poder alcançar um tanto de saber construído por alguém que viveu situações tão absurdas, né? E o quanto isso pode ser também uma experiência quando a gente vai tratar dos mais diversos temas e não apenas da temática da psicologia, na sociologia, na filosofia, na antropologia, nos mais diversos campos das ciências sociais, nós temos pessoas que podem servir de exemplo, podem ser figuras de autoridade para nós, porque experimentaram essa realidade e porque superaram essa realidade, né? Eu comento com os meus alunos sobre a Torre Eiffel, né? Que a gente vê, que a gente olha para aquele monumento, né? Que foi criado para ser em comemoração aos 100 anos da Revolução Francesa, mas que o Gustave Eiffel enfrentou desafios imensos para a construção da torre, né? Boa parte da sociedade civil era contrária, o Papa era contrário porque achava que não havia nenhum monumento que pudesse ser superior à Catedral de Notre-Dame às margens do Sena. Os artistas escreveram, inclusive, uma carta à população dizendo do quão complexo era colocar um monumento tão feio, né, tão desarmonioso, né, numa cidade como Paris, e foi um monumento criado para sobreviver por 20 anos, e hoje é um símbolo da cidade, né? E o quanto de desafio aconteceu, e a gente olha para aquela torre e tende a ver apenas o quão bela ela é ou não, a depender do senso estético, mas não vê quais são todas as dificuldades que foram, né, enfrentadas para que aquilo pudesse ser concretizado ali no Campo de Marte, em Paris.
Então, nós tendemos nós vivemos hoje um tempo em que as dificuldades são reais, são concretas, e tem exemplos, não é, de pessoas que, dentro das suas experiências, que dentro das suas habilidades e competências, conseguiram contribuir, não é, e criar algo que ficou como uma marca do seu tempo, uma marca da sua crença, né, da sua verdade, e do seu desejo, né? E isso é muito importante quando a gente fala em docência também, né? Um outro tema, já que a gente está falando, né, dos campos de conhecimento das ciências humanas, um outro tema que a gente observa muito é da dificuldade das relações interpessoais, porque cada sujeito traz a sua experiência, cada sujeito traz as suas dificuldades, as suas dores, a sua percepção, a sua visão de mundo, né? E como é difícil em alguns momentos, como se torna difícil se relacionar, né? Como se torna difícil o convívio com o outro, né? E há um filósofo, né? O Karnal é um representante da filosofia muito importante aqui no Brasil, e ele, nesse livro Dilema do Porco-Espinho, ele fala de Schopenhauer, né? E dessa questão da solidão, né? Do dilema entre estar próximo, né, do outro e, e o distanciamento, que também acontece em função da dificuldade da relação. Então, aqui na página 9, ele vai dizer a metáfora do porco-espinho, né, a metáfora do filósofo alemão, trata do dilema humano. Solitários somos livres, porém passamos frio. A dois ou em grupo, as diferenças causam dores. Teríamos de achar uma distância segura que trouxesse calor necessário e que evitasse o ataque, né? E aí a historinha se baseia na ideia de que no frio do inverno a solidão nos castiga. Para buscar o calor no corpo alheio, nós ficamos próximos dos outros. E o efeito inevitável do movimento, os espinhos nos perfuram e causam dor. O incômodo nos afasta, ficamos isolados novamente. O frio aumenta, tentamos voltar ao convívio com o mesmo resultado. Então, ele usa aqui o frio como uma metáfora, né, para a ideia nós estamos num dado ambiente e quando sentimos solidão, nós nos aproximamos do outro, mas o convívio com o outro, às vezes uma fala enviesada, às vezes uma crítica mais dura, podem ser um espinho que gera em nós o desejo de afastamento e que esse afastamento vai gerar em nós também uma solidão que não é a desejada, né? Então, o convívio com o outro, seja ele qual outro for, é algo que precisa ser equacionado, né? Digerido, se é que a gente pode dizer assim, a partir do manejo das emoções, né? E de um manejo das emoções que vai levar em consideração também a nossa maturidade, não é? O nosso interesse em olhar para o outro, em querer conhecer o outro, em querer saber de onde ele fala, né? Qual é o lugar de fala que ele tem, e o lugar de fala não é só o lugar de autoridade, mas qual é a percepção de mundo que o faz, muitas vezes, nos dá uma resposta que pode ser um gatilho para nós, né? Eu me lembro que eu estava em sala de aula e eu comentei, em 1899, Freud apresentou à sociedade a obra A Interpretação dos Sonhos. E aí um aluno meu comentou assim, professor, ó, eu estou vendo aqui na internet que foi em 1900, não foi em 1899, né? E aí eu comentei com ele, não, ele apresentou o livro em 1899, né? Mas o editor, naquele momento, achou que valia a pena esperar um ano a mais e na virada do século, né, ter uma nova obra de Freud, né? Porque ele começa já a trabalhar suas ideias em 1886,
né? E já começa a discutir algumas temáticas que são diferentes daquelas que são discutidas pelos psiquiatras em Viena, né? E aí a ideia foi esperar 1900. E aí, como eu pude explicar, aquela situação não foi uma situação de enfrentamento, mas se eu não tivesse aquela informação naquele momento, se eu não tivesse um tanto mais de conhecimento, ou um conhecimento mais aprofundado, poderia ser que eu ia ver naquela fala do aluno um enfrentamento, né? Peraí, você está auditando a minha aula? O que está acontecendo aqui, né? Você quer tomar o meu lugar? Você quer ocupar o meu lugar? Então, assim, quando a gente tem um mínimo de segurança para atuar, nós tendemos a ter um tanto mais de leveza e até a transformar essa experiência como algo gostoso, né? Como algo, como uma interação que a gente vai rir num segundo momento e até que a gente vai aprender com isso, né? Porque saber que os alunos também têm o desejo, querem contribuir e às vezes naquela leitura percebem algo que eles veem como uma incongruência, né, conosco, e vão perguntar, e esse questionamento não é um enfrentamento, é apenas um desejo de saber. Então, assim, na abordagem tradicional, o professor tinha que saber tudo, o professor era aquele que tinha o poder, o professor era aquele que podia fazer um enfrentamento com o aluno, sabendo que ele ia levar a melhor, né? E na atualidade, é importante que a gente saiba que o professor é aquele que sabe antes, mas é aquele que está disponível a fazer trocas, né? E que precisa identificar nessa possibilidade algo prazeroso para ele mesmo, né? E como é que ele vai equacionar os conhecimentos, e aí pensando um pouco na docência do ensino superior, como é que ele vai dar a conhecer, né, aqueles saberes que ele já foi construindo, aí cada um de nós vai apresentando uma forma, vai identificando uma forma para não deixar cair no esquecimento todo aquele investimento emocional e epistemológico que a gente faz, né? Eu, no meu caso, eu sempre tive um grande apreço por livros, vocês estão vendo aqui, né? Um pouco da minha biblioteca atrás, o livro físico é algo que tem um valor simbólico muito grande para mim, e à medida que eu fui desenvolvendo os meus estudos, que eu fui me aprimorando, eu fui também escrevendo para ir deixando, né, um legado, e é isso que a gente espera que seja, sem nenhuma soberba, mas com o desejo de contribuir. Então, eu vou apresentar para vocês algumas das obras produzidas. Em 2007, eu terminei um curso de especialização em psicanálise e escrevi uma obra chamada Requiem para um Sonho, entre a psicanálise e a cultura, e é uma análise psicanalítica de um filme, né? Um filme que tratava da temática da drogadição, e foi um livro que me deu muito prazer de trabalhar, embora ele não seja um livro para o grande público, porque ele aborda conceitos psicanalíticos muito particulares e há algum nível de aprofundamento nele. Então, é só para quem é da confraria, né? No doutorado, finalizado em 2010, na Argentina, eu fui convidada a escrever sobre a tese, e aí 2 livros publicados em Buenos Aires, que são Juventude e Autoridade, Considerações sobre o Sujeito da Autoridade para o Jovem Contemporâneo, e esse livro eu sistematizei a parte teórica da tese de doutorado, né? E esse segundo livro, Juventudes e Processos Educativos, uma investigação com jovens de ensino médio no Brasil e na Argentina, eu sistematizei os dados da pesquisa de campo, né? Então, foram duas obras publicadas pelo Editorial Teseu, que é uma editora acadêmica em Buenos Aires. Aí, quando eu terminei o pós-doutorado, eu escrevi 2 obras, Juventudes, Pesquisa e Produção de Conhecimento,
que eu trabalhei com a pesquisa com jovens no Brasil e na Argentina, e algumas pesquisas envolvendo jovens goianos e da cidade e do México, né, da cidade do México, pesquisas também no Chile, né? E tem 3 edições que já estão esgotadas, e o Cartografias da Condição Juvenil eu publiquei lá já a partir do pós-doutorado, né, das pesquisas do estágio pós-doutoral na Universidade de Lisboa, e ele também traz a pesquisa que eu realizei lá sobre projeto de vida e visão de futuro de jovens em 3 diferentes países, e também pesquisas envolvendo a universidade e os cursos universitários como parte, né, das ferramentas do projeto de vida para os jovens estudantes, né, de diversos países. No ano de 2022, em função da pandemia, eu escrevi um livro para o grande público que se chama O que eu faço com isso? 5 passos para reconexão com eu. Esse é um pocketbook que eu escrevi muito também para ajudar os meus alunos a pensar a questão do manejo das emoções, e aí a gente discute emoções como raiva, vergonha, culpa, inveja, medo, né? Desamparo, e com um mapa mental em cada capítulo para que a gente possa pensar essas emoções a partir de casos clínicos do tempo em que eu atendia como psicanalista, e também aproximando esses casos com uma abordagem da psicologia mais positiva, pensando como é que a gente pode olhar para essas emoções, trabalhar o manejo das emoções numa experiência difícil, como foi a experiência da pandemia. Então, cada um de nós vai apresentando, né, possibilidades de fazer trocas, né, com o outro, a partir de habilidades que a gente vai construindo, de competências que a gente vai desenvolvendo, e com o desejo de contribuir, né, o desejo mais profundo de oferecer algo, né, e de traduzir, né, esse amor pelo conhecimento em algo para além de um tempo em sala de aula, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido inspirar vocês em algum momento, né, para que essa condição e esse ofício docente, né, possa ser um ambiente também de autoconhecimento, de manejo das emoções pessoais, de alteridade, né, para lidar com o outro, e também da possibilidade de identificar na riqueza das trocas um crescimento e uma evolução pessoal. Eu acredito que isso é parte do nosso objetivo, não só como docentes, mas como pessoas. Eu agradeço o tempo, a paciência, e eu estou disponível agora para as perguntas que vocês tiverem. Obrigado, Rosane. O Rafael Pérez levantou a mão. Rafael, por favor, com a palavra. Boa noite, obrigado, professor Ricardo, obrigado, professora Rosane, pela brilhante palestra. Obrigada. Eu fiz algumas anotações aqui no decorrer da sua fala, professora. Primeiramente, falando de uma posição pessoal, né, como estudante e como professor, na verdade, que fazendo tratamento psicológico, a gente sente em nós mesmos os problemas que existem e como a gente afeta os outros com o nosso próprio comportamento. Baseado nisso, eu queria perguntar, dentro da ideia da mudança de mindset, eu mesmo passo por muitos problemas de procrastinação e venho tratando isso, né? Como que eu, no papel de professor, que ferramentas eu usaria para fazer a mudança de mindset no aluno? Trago também a questão de que eu sou professor de química, né? Então, há uma dificuldade, assim, de tratar de temas que não sejam associados à disciplina, uma vez que não há muito tempo para se tratar com um jovem, e tem também a dificuldade da minha formação de não ter essa abrangência da capacitação do tratamento do aluno, né? E dentro dessa ideia, ainda queria perguntar quanto à fragilidade que a pandemia
desenvolver nos alunos, né? Então, além da evolução do mindset, né, da mudança do mindset do aluno com as ferramentas que eu disponho, como trazer isso de uma forma, não sei se a professora concorda com o termo, mas a ideia da antifragilidade, né, tema que eu venho buscando também, como que a gente consegue trazer essas duas ideias para dentro da sala de aula no desenvolvimento do aluno? Desculpe a pergunta longa, eu acredito que seja isso. Obrigado. Nossa, Rafael, foi um prazer te ouvir e eu considero muito importante, você tocou numa temática interessante que eu trabalho no livro também. Nesse livro, o que eu faço com isso, um dos capítulos é sobre preguiça ou procrastinação. Qual é a diferença entre preguiça e procrastinação, né? A preguiça é um ato deliberado de não fazer, né? Eu sei que eu tenho que lavar a louça, porém entre mim e a pia não dá match. Então eu prefiro esperar que a minha mãe, que a minha esposa, que o meu filho, né, que a minha funcionária que venha uma vez na semana, a minha diarista, alguém faça e eu vou deixar lá que aquilo esteja até que tome vida própria e que se lave por si mesma, não é? Então, a preguiça é um comportamento que a gente precisa não combater, mas verificar de onde vem, porque às vezes a preguiça é a resposta a um mindset fixo, né? Não no exercício do lavar a louça, mas, por exemplo, o desinteresse pela mudança pode estar escondendo o medo de não dar conta de atuar diante de uma situação que eu desconheço, né? Então, passa por preguiça, passa por resistência, mas é apenas uma sensação interna de que aquilo pode me gerar um fracasso em curto prazo e contra a qual eu vou lutar, não é? Então, é necessário que a gente identifique se é preguiça, se é desinteresse, se é resistência ou se há um medo por trás disso, porque o medo é paralisador também, né? As pessoas falam a zona de conforto. Às vezes nós ficamos na zona de desconforto, né? E aí tem um livro chamado 50 Ideias de Psicologia que você deve conhecer, que o autor, o Adrian Furnham, vai falando, no capítulo 30, ele diz, quando você já investiu demais para desistir. Então, é aquela história, é a teimosia, porque eu já estou nesse casamento há 20 anos, não, eu olho tanto de coisa que eu já fiz, não vou dividir 50%, prefiro morrer de úlcera, mas olha lá, todo o tempo que eu já perdi, entre aspas, com essa criatura, portanto, vou continuar me perdendo porque eu já gastei esse tempo todo. Como eu estou há 20 anos num trabalho que já não faz mais sentido para mim, mas eu não vou abandonar esse investimento feito, porque todo esse tempo vai me fazer sentir alguém fracassado. Ter aquilo que os psicólogos chamam de metanoia, né? Os junguianos chamam de metanoia, que é essa crise da meia-idade, né? O que eu vou fazer agora, né? Com 50 anos de idade, a ideia de mudar significa, quando eu tenho um mindset fixo, que eu perdi 20 anos, ao invés de pensar que eu cresci 25 anos numa direção e que agora eu quero ir para outra, né? Então, a questão da procrastinação. Como a maioria de nós, sofre em algum momento o enfrentamento com uma abordagem mais conservadora ou mais tradicional, a ideia da procrastinação ela é sempre vista como negativa, mas nem sempre. Por exemplo, onde a procrastinação é necessária e demonstra saúde mental? Eu trabalho todos os dias, eu saio para a universidade às 16 horas e volto às 23. Então, eu posso chegar em casa e ter uma pia de louças para lavar. Mas eu posso identificar que naquele dia eu estou muito cansada, naquele dia eu me senti mais esgotada, eu posso olhar e pensar, eu vou ter uma boa noite de sono e amanhã eu lavo essa louça, né? Mas se eu for alguém de mindset fixo, eu vou dizer, eu vou lavar essa louça até 1h da manhã,
porque eu estou me punindo por não ter lavado a louça no horário certo. Esse é um comportamento patológico, não é? E é visto como algo, nossa, olha como a pessoa tem determinação. Muitas vezes a determinação é a teimosia, muitas vezes a determinação é a autossabotagem. A gente precisa colocar as coisas nos lugares certos, né? Então, eu deixar a pia para amanhã, não para daqui 3 semanas, né? Deixar a pia para amanhã é uma prova de saúde mental, né? É uma prova de autocuidado. E o quanto, né, esse autocuidado pode fazer com que, inclusive, a minha saúde física seja boa, né? A gente sabe que as emoções, elas envolvem 2 sistemas, né? O sistema nervoso autônomo parasimpático e o simpático. No sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso parasimpático ele atua com as emoções positivas, no relaxamento, na satisfação. E o sistema nervoso simpático ele atua na luta e fuga. Então, assim, quais os sistemas são envolvidos na emoção? Depende da emoção. Se ela for negativa ou se ela for desafiadora, o simpático. Se ela for uma emoção de gratidão, de relaxamento, de calma, o parasimpático. Então, vejamos, né? Todas essas questões estão diretamente envolvidas. Você falou sobre a questão do tempo, né? A gente tem uma luta muito grande com o tempo, mas a gente tem uma luta com o tempo porque nós também estamos tendencialmente a não estar no presente em nenhum momento, né? Eu estou aqui assistindo essa palestra, mas eu estou pensando no meu trabalho de amanhã, eu estou pensando no carro que eu tenho que deixar na concessionária, porque já tem que fazer a revisão, eu estou pensando nos boletos que eu tenho que pagar no dia 18 ou no dia 20, quer dizer, eu não estou presente. E uma das ferramentas que tem sido muito discutida, inclusive nos congressos de psicologia, é o mindfulness, né? Não é meditação, as pessoas confundem o exercício do mindfulness, a prática do mindfulness não é o da meditação, é de se colocar no tempo presente. Então, eu estou lavando a louça, eu estou olhando para a espuma, eu estou olhando para o prato, eu estou vendo a cor do prato, eu estou ali naquele tempo presente, né? Eu estou numa convivência, num momento de relacionamento afetivo, ou num momento de qualidade de atenção com meu filho. Eu não estou no celular, eu não estou olhando para a televisão, eu não estou pensando sei lá no quê, eu estou olhando para ele, eu estou ouvindo meu filho, eu estou ouvindo meu cônjuge, eu estou ouvindo meu aluno, né? Então, assim, nós somos muito exigidos e a gente fala 24 horas são insuficientes, mas talvez não sejam. Talvez a otimização do tempo, porque nós temos muitas demandas e essas demandas fazem com que a gente seja multitarefas e faça mal um monte de coisas, ao invés de fazer bem algumas coisas, né? Mas para que a gente não esteja submetida ao escrutínio do outro 100% do tempo, a gente vai dizer, eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu consegui, eu espero conseguir um pouco mais daqui a pouco, né? Mas agora, nesse tempo, foi o que eu pude fazer. Então, se eu não consigo estar num momento de qualidade que demore meia hora, eu posso me dedicar por 10 minutos a uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu gostaria de ouvir, estando completamente presente. Então, você estava comentando sobre essa questão da otimização do tempo. Isso vai na contramão dessa modernidade líquida que o Zygmunt Bauman tanto, né, comentou. Amores líquidos, modernidade líquida, vida líquida, né, que é o contrário de sólido, porque escorre pelas nossas mãos, né? E o que é que a gente faz com isso? Para fazer um trocadilho com o livro, o que eu faço com isso é olhar para esse tempo disponível e dedicar um tanto dele para aquilo que nos dá prazer, inclusive para nós mesmos, né? Sem nos sentir culpados por ter dedicado um tempo. Eu tinha uma paciente que comentava que estava exausta, porque até no final de semana ela se dedicava a assistir filmes numa outra língua para poder treinar numa segunda ou uma terceira língua. Então, olha o nível de exigência. E aí tinha alguém na casa dela que estivesse dizendo, você fará isso? Não, ela estava sozinha em casa, mas ela estava se impondo isso. Por quê?
porque o lazer para ela, o ócio, era algo vergonhoso. Eu fiquei de pernas para o ar todo sábado. Não posso contar isso para ninguém, né? Porque eu fico até constrangida. Então, por que a gente fica constrangido em dedicar um tempo de autocuidado, né? E, por fim, você falou sobre a pandemia, e aí é uma questão muito séria, né? Um enfrentamento muito sério, porque as pessoas passaram por uma condição de luto complexo, né? Um parente, uma pessoa querida, um amigo. Eu perdi um amigo muito querido, o professor Nelson Abreu, na pandemia de Covid. Nós nos falamos na semana anterior e ele falou: Rosane, eu estou com Covid, né? Na semana posterior, as pessoas estavam me convidando para o velório dele, que eu não consegui ir. Mesmo fazendo o manejo das emoções, mesmo estudando há 30 anos, aquela dor para mim foi tão violenta que eu não dei conta de participar daquele movimento, né? Então, imagine perder um pai, um ente querido, né? Numa situação tão adversa, sem poder passar pelo tempo do velório, que às vezes é um tempo também em que a gente consegue equacionar minimamente e sair do processo de negação, que é um dos processos do luto, né? Com o qual John Bowlby, que eu comentei com vocês agora, ele discute, né? Então, assim, nesses momentos de fragilidade, a minha orientação como docente há 35 anos e há 20 como docente na educação superior pare um pouco, né? O ensino da química pode ser muito mais otimizado se você der 15 minutos para dizer: gente, eu entendo que a situação está bastante difícil, eu entendo da complexidade disso, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Para tentar baixar esse nível de tensão interna, né? Para a gente poder alcançar um conhecimento. A gente sabe que as funções mentais superiores, atenção, memória, cognição, linguagem, percepção, sensação, todas elas estão diretamente associadas às nossas emoções, né? Não é à toa que uma pessoa, ao sofrer um acidente grave, ela perde a memória daquele determinado momento. E por que será que ela perdeu, né? Porque houve um transbordamento de emoção e o cérebro dela desliga, para dizer de uma maneira, né, do senso comum, para que ela consiga suportar aquilo emocionalmente falando, não é? A gente vai fazer uma prova e tá tão tenso com relação ao resultado final que a gente esquece tudo. Chega na porta depois que entregou a prova, meu Deus, eu lembrei de tudo. Por quê? Porque baixou a emoção e porque agora as minhas funções mentais superiores podem voltar a funcionar da maneira adequada. Então, assim, nós não somos máquinas, isso é um clichê, né? É uma frase repetida ad eterno, mas precisa ser repetida para que a gente aprenda, né? Para que a gente ouça e até para que a gente possa desenvolver um mínimo de bem-estar, né? O período da pandemia trouxe uma série de problemas para as classes médias, colocar uma família inteira dentro de casa, com uma cacofonia de todo mundo com um computador em frente, na 5ª série, na 8ª série, no trabalho do pai, no trabalho da mãe, quer dizer, né, a casa se transformou num ambiente difícil e até hostil, né? Porque não existia aquele ambiente da casa e da rua mais, tão trabalhado na antropologia, por exemplo, tão caro a antropologia, né? E aí, conviver com isso foi muito difícil. Falamos sobre o dilema do porco-espinho. Quão difícil foi conviver 24 horas, né, com pessoas que às vezes a gente via 2 horas por dia, não é? As outras a gente usava para dormir. Quantos problemas que estavam embaixo do tapete que tiveram que ser trabalhados e quantos divórcios aconteceram porque as pessoas não conseguiram lidar, porque já estavam há 10 anos, né, botando isso para baixo do tapete na pandemia, com o lockdown, ou eu olho para você ou eu olho para a parede, né? E aí eu tenho que encontrar uma solução para essas questões, né? Quantos conflitos surgiram entre pais e filhos, né, que se sentiam desamparados por pais vivos, né, por conta de um trabalho excessivo dos pais, quantas pessoas se dedicaram a buscar uma casa própria maior para ter mais qualidade de vida, mais tempo de qualidade, e pensando nas classes populares,
quão complexa foi essa situação, né? Eu tive alunos que assistiam aulas sentados no meio-fio com a internet do vizinho, porque não tinham pacote de dados. A gente teve reportagens aqui no estado de Goiás de jovens assistindo aula em cima de árvores com a internet de um determinado estabelecimento comercial, porque eles não tinham recursos para pacote de dados, assistindo aula no celular, numa tela minúscula, né? Qual é o nível de aprendizagem, e aí, quando retornou, o quão cansados e esgotados estavam os professores com novas tecnologias que eles não dominavam, que eles tiveram que dominar muito rapidamente, né? E o quanto isso demandou também do tempo de lazer. Então, olha quantos desafios nós enfrentamos, né? Mas se é que a gente pode dizer que houve uma aprendizagem nisso tudo, é que nós precisamos trabalhar a questão do autocuidado com mais responsabilidade. A gente estava olhando muito para fora, estava respondendo muito às demandas externas e não estava olhando para dentro, né? E aí tem, para finalizar, tem um dos cursos mais cogitados, um dos cursos mais demandados da Universidade de Harvard durante longos anos, foi o curso sobre a felicidade, de um professor israelense, né? E aí, nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, né, a gente tem a ideia da felicidade como um objeto de discussão, inclusive no mundo acadêmico, né? E a psicologia positiva, que é um outro campo de conhecimento, é um outro braço da psicologia como campo de conhecimento, ela fala muito sobre isso, sobre o quanto de atenção você dá a si mesmo, o quanto de tempo você dedica àquilo que é importante, àquilo que é necessário para o outro, né? As percepções do outro sobre a realidade, lidar com a tolerância, lidar com a convivência com o contraditório, sem entender nisso um ataque pessoal, que já é uma prova do mindset fixo, né? Então, assim, todos esses autores nos ajudam muito a entender a realidade. E a ideia de que a teoria é chata, de que a teoria é cansativa, de que a teoria não encontra sintonia com a prática, ela é um discurso que, no meu entendimento, perverso, que tenta nos desconectar de algo tão grandioso, tão maravilhoso e tão especial como o conhecimento, né? A gente pode aproximar qualquer teoria à realidade, né? E aí apresentar quais são as críticas dessa teoria, qual é a evolução que ela foi apresentando ao longo dos tempos, quais são as características da realidade, quais são as contribuições dos tempos históricos àquela determinada abordagem. Tudo isso pode ser discutido. Eu não preciso falar de Freud, de 1886, né? Ele nasceu em 1956, nasceu em 1939, morreu, acabou. Né? Não, Freud está vivo, Freud está aqui até hoje para discutir uma série de temas, né? E tem críticos, né, também, dizendo que ele é burguês, dizendo que ele trazia uma família burguesa como única referência, dizendo que a teoria dele não podia ser validada porque não podia ser mensurada. O objetivo não era mensurar, porque o objeto de investigação da psicanálise é o inconsciente. Como é que você vai mensurar o inconsciente? É até uma crítica desrespeitosa, para não dizer ignorante, não é? Então, assim, você não vai medir uma epistemologia por outra. O behaviorismo, que é uma outra abordagem, foi criado lá em 1913 por John Watson para dar uma cara de cientificidade, mas para poder mensurar, para poder replicar os experimentos, a metodologia era experimental. Então, assim, eu inclusive comento com os meus alunos da psicologia, e alguns deles estão aqui, eu agradeço muito a presença, mas, assim, qual das teorias é melhor? A teoria com a qual você se identificar, né? Vygotsky e Piaget nasceram no mesmo ano, 1896. Vygotsky na Rússia, antiga União Soviética, Piaget na Suíça. Será que isso não impactou diretamente na visão de mundo deles? É claro que impactou, na leitura que eles tinham da realidade, né? Mas isso é bom ou ruim? Não, isso é um dado de realidade que a gente precisa considerar.
né? E aí, o mais importante, no meu entendimento, que eu acredito que o docente precise ter, é um amor profundo pelo conhecimento, é um prazer de poder compartilhar aquilo e, inclusive, assim, as epifanias que a gente tem quando a gente descobre coisas novas e pode contribuir, né? Então, desenvolver esse prazer depende também de saber como é que eu gosto de aprender, quais são as coisas que eu gosto de estudar, quais são as temáticas que me interessam, e aí as novas tecnologias estão aí para isso. Que maravilha que é o YouTube, quando você consegue assistir bons vídeos, tem um monte de porcaria também, mas a gente ignora, né? Faz um filtro, mas tem vídeos maravilhosos sobre todos os temas que podem te ajudar a compreender, né? Eu vou para a universidade a 1 hora, da minha casa até o campus eu vou ouvindo audiobooks. Olha que maravilha que são as novas tecnologias que nos ajudam tanto, né? E isso é muito importante para a gente não demonizar determinados ambientes e nem para a gente não, para a gente deixar de colocar determinados espaços de conhecimento no lugar que eles merecem, né? Espero ter te respondido, Rafael. Com certeza, professor. Obrigado, viu? Imagina. Mais alguma pergunta? O Rodrigo Vital, ele diz, a ausência é um sintoma de... peraí que eu tô... É um sintoma psicossomático, que só uma escuta atenta salva no manejo das emoções na interação discente e docente. Inteligência emocional é a espinha dorsal das demais. Professora, você é demais. Obrigada, eu concordo plenamente. Eu acho que o manejo das emoções, a inteligência emocional, a gente tem autores, né, que desenvolveram bastante isso, e é um campo de conhecimento muito vasto, porque se a gente for pensar nas ciências sociais aplicadas, né, o trabalho profissional e pensar o nível de empregabilidade e até mesmo de se manter num determinado trabalho, vai depender também do manejo das emoções, vai depender daquilo que se denominou inteligência emocional. Já há estudos que demonstram que mais de 70% dos desligamentos que são feitos das organizações, eles são feitos por algum grau ou por algum nível de fragilidade comportamental. Né? Então, o quanto é necessário, não é apenas necessário um conhecimento técnico, mas é necessário saber lidar, desenvolver um nível respeitoso de relacionamento interpessoal com o outro, e a escuta é uma escuta que a gente pode desenvolver com todo aquele que convive conosco, né? E a nossa escuta, muitas vezes, ela está contaminada pelas nossas percepções, pela nossa visão de mundo. Então, a gente tem alguns pontos cegos na escuta que precisam ser observados para que a gente não só ouça aquilo que a gente quer ouvir e não fique sustentando uma falsa escuta do outro, porque a gente já está muito voltado só para o nosso umbigo. Né? Então, escutar as expectativas dos alunos para uma determinada disciplina, identificar quais são os aspectos daquela disciplina que não foram contemplados na ementa, mas que eles gostariam de discutir, oferecer outras possibilidades também de complementação. Tudo isso é importante quando a gente pensa, né, na docência como ofício. Mais alguma pergunta para a Rosane? O pessoal está tímido? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu sou Jaqueline Bento, não sou da área de docência, mas gosto muito da docência. Que bom. Eu gosto de ensinar. E dentro da sua fala, eu vi quando você falou a respeito do livro físico, é uma coisa que eu gosto muito também. E veio esse negócio aí de você ler na internet, ou você ler no computador, ou tablet. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu prefiro o livro físico. Eu acho que o livro físico ainda consegue chegar a mais pessoas, né? Principalmente
no Brasil, que é um país tão grande, né, territorialmente, com as dificuldades todas que ele tem, e a dificuldade do acesso à internet. Eu tiro aqui por Paulo de Fronten, nós temos grandes dificuldades de visão, visibilidade de internet dentro do município, de telefonia. Então, eu acho que o livro físico ele consegue abranger mais. Eu queria fazer uma pergunta com relação a isso. Como você vê o uso da internet via as redes sociais, as informações que muitas vezes não são verdadeiras, versus a relação da docência em busca da atenção desses alunos com tantas atribuições diárias e levar um pouco mais de cultura, ensinamento, as buscas e correlacionando com esses livros físicos, né? Será que nós nos perdemos aí em algum momento? Será que teve essa perda ou não? Olha, Jaqueline, eu te agradeço a pergunta, assim como agradeço ao Rodrigo também a pergunta anterior, e eu acho muito importante essa discussão, e essa é uma discussão sobre qual é o lugar do professor num planeta onde, a não ser que seja um Estado totalitário, os alunos têm acesso à internet. E os alunos não precisam de nós para saber que Freud nasceu em 1856, que ele é o principal autor da psicanálise, né? Que John Watson escreveu em 1913 um artigo científico chamado Psicologia como os behavioristas a veem. Eles podem procurar tudo no Google, né? O Google está aí. Será que o Google está aí para substituir o professor? Né? Será que ele está aí para substituir os livros físicos? Será que o custo do livro físico ele vai ser levado em conta, já que eu posso encontrar tudo em PDF na internet, até aquele livro que não é autorizado, né, para ser colocado na internet gratuitamente? E a minha resposta é, no meu entendimento, o professor nunca será substituído, independentemente de toda e qualquer ferramenta ou plataforma de conhecimento. Por quê? Porque essa plataforma vai aceitar tudo e porque a gente vai precisar de alguém que sabe algo sobre para dizer, inclusive, por favor, não acreditem nisso, porque isso é uma falácia. E nós vivemos nas redes sociais, na atualidade, o tempo da opinião. A gente dá opinião sobre o que não sabe, a gente dá opinião sobre o que não estudou, a gente dá opinião sobre o que não conhece, e eu fico falando para os alunos, né? Inclusive, comento com eles, eu sou convidada, às vezes, para fazer avaliação de artigos científicos para a revista, e não tenho o menor constrangimento em dizer, esse não é o meu objeto de investigação, eu não vou conseguir contribuir, mesmo que seja o meu campo de conhecimento, não é? Então, assim, quem está interessado em saber a sua opinião? A sua mãe? As pessoas que te amam? Você mesmo olhando para o espelho. Fora isso, tenha responsabilidade naquilo que você diz, porque muitas vezes você pode reproduzir uma visão de mundo completamente arcaica, né? Eu comento sobre isso nesse livro Cartografias da Condição Juvenil. O primeiro capítulo é sobre as abordagens sociológicas de juventude. E aí eu comento que as pessoas falam sobre juventude a partir de uma abordagem no senso comum, né? Que é estrutural funcionalista. Na abordagem estrutural funcionalista, o jovem ainda é um sujeito que vai ser algo, ele ainda não é adulto, ele ainda não tem qualificação para o trabalho, ele ainda não tem o domínio das emoções, então ele é um vir a ser. E por conta desse vir a ser, ele não é quase nada. E aí é importante que nós estejamos atentos para que ele não desvie, para que ele não caia na criminalidade, para que ele não use o tempo livre naquilo que não é bom, né? Porque o jovem é alguém que precisa ser vigiado. Esse modelo estrutural funcionalista, ele é uma abordagem que precisa ser estudada, mas que precisa ser abandonada, né? A gente já tem outras abordagens, como a abordagem crítica, por exemplo, que vê o jovem como sujeito de direitos sociais como educação, como moradia, como transporte, como trabalho.
E tem abordagem pós-crítica que vai ver o jovem como aquele sujeito que tem também algo a oferecer. O que ele quer dizer com as novas sociabilidades juvenis, com os agrupamentos nos quais ele se envolve do rap, do hip hop, da dança ou de qualquer outro movimento, né? Estou comentando apenas 3 aqui, mas há uma série de outros, né? O jovem é um sujeito que já nasceu sob a égide da tecnologia, então o quanto ele tem a ensinar também para os adultos, o quanto ele aprende rápido sobre isso que ele domina, mas também o quão importante é nós nos dedicarmos ao conhecimento e termos até livros físicos. Eu acho que isso é uma questão da minha geração, né? Porque é uma relação simbólica que eu tenho com o livro físico, mas o quanto é bom também fazer como eu fiz hoje, né? Entrar em sala de aula com alguns livros, ler alguns excertos de livros, comentar com os alunos aquilo que os autores escreveram e o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante para que nós possamos gerar também algum prazer na experiência do manuseio do livro, né? Do livro físico. Humberto Eco tem uma obra que eu não me lembro com quem que ele escreveu, né? Um italiano que nos oferece uma série de informações, não só sobre a linguística, mas sobre a leitura de mundo, e ele tem um livro chamado Não Contem com o Fim do Livro, né? E ele vai falar exatamente isso. O livro é um condensador, né, de algo que é simbolicamente muito relevante e que não vai perder o seu valor, né, afetivo e também a sua representação, independentemente do tempo histórico que a gente viver. Esperemos, talvez em outros tempos históricos a leitura seja outra, mas agora, no momento, eu acredito que o livro é ainda uma ferramenta muito importante e é ainda um companheiro, né? Muito pouco espinhento para lembrar de Schopenhauer, né? Para os nossos tempos livres. Rosane, diferente da Jaqueline, eu estou optando por não ler livros físicos, né? Então, o meu é tudo no Kindle. Então, o primeiro livro que eu li esse ano foi o livro O que eu faço com isso? 5 passos para a reconexão com o eu. Aí eu indico, né? Então, o livro é maravilhoso, tem uns cases muito bacanas. Da forma que eu leio, vocês vão na Amazon e baixam. Agora, para a Jaqueline, que prefere o físico, como é que ela encontra o seu livro? Nas livrarias leitura do Brasil todo, é só entrar em contato na livraria. Ele tá à venda nas livrarias físicas em Goiás, mas ele pode ser adquirido em qualquer estado brasileiro, né? E quanto ao livro físico, a leitura do livro físico ou a leitura do Kindle, eu acho, professor Ricardo, que o seu desejo de ler em livros, né, em uma outra plataforma, isso não diminui em nada, até porque esse é o seu métier, né? Esse é o ambiente com o qual você trabalha, que você estuda, né? No qual você dedica tempo para conhecer, para criar e para formar novas possibilidades, né? Então, não vejo nenhuma dificuldade. E o importante é que esses conhecimentos sejam passados, né? E esses ambientes sejam frequentados, independentemente de se é uma plataforma virtual ou se é um livro físico. Eu fico com um livro físico, mas respeito muito, e eu acho que uma das formas de desenvolver tolerância é entender que o nosso jeito de ser não é o único e que todas as outras formas enriquecem, né? É uma aprendizagem que nós estamos perdendo no Brasil nos tempos atuais e que a gente precisa, pelo menos nos círculos menores,
conseguir desenvolver uma competência que a gente precisa voltar a se dedicar a ela, que é a da tolerância, do cuidado, do respeito à diversidade, da alteridade, né? Do respeito à opinião do outro, de não entender que a opinião do outro, porque é diferente da minha, é um ataque a mim, e a gente tem sido levado perversamente a entender isso e até a sustentar isso nas nossas relações familiares, acadêmicas, profissionais. Isso tem sido um desserviço ao processo civilizatório, né? Então, que nós possamos ser mais respeitosos e dedicados, porque isso faz bem até para a saúde, né? Sim, como forma de gratidão, Rosane, e parabenizando a todos que estiveram presentes, né? Eu não sei se em outubro ou em novembro eu estarei em Goiânia, a gente vai ter a RedeTech. Você separa 3 livros para mim, você vai autografar e eu vou sortear para os nossos alunos da pós-docência. Tá? Então, Uau, que outubro ou bom! novembro eu estou indo, pego os livros com a Rosane e sorteio e encaminho para vocês. Tá certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou pedir para que todos abram as câmeras, né? Para que a gente possa tirar aquela foto tradicional para a gente colocar lá no Instagram. Professor, boa noite, Elizabeth. Diga, Elizabeth. Professora, eu quero agradecer a sua palestra, eu fiquei encantada Que e bom! você tocou num assunto que para mim é muito caro, o livro. Porque eu sou bibliotecária de formação, então olhar para isso aí atrás de você, essa estante, me encanta. Nossa, é lindo, chego a ficar tocada. Agradeço muito, as suas palavras realmente são impactantes. Eu acho que essa sua palestra tem que ficar sendo vista e revista muitas vezes. Se for possível, não sei se o professor autoriza, quero até compartilhar com outras amigas, porque eu acho que é muito necessária. Como o Humberto Eco diz, eu acho que o livro também não vai acabar. Eu acho que a gente pode fazer isso que você falou, né? A gente tem várias formas de leitura e nenhuma elimina a outra. Seja o Kindle, seja o e-book, seja o livro físico, que é a minha preferência, mas eu acho que é fundamental. Eu acho que o importante é a leitura, não importa de que maneira, que suporte que você vai fazer isso, né? Mas eu acho que é fundamental. E, assim, foi um encantamento. Eu fiquei, assim, transbordando de ver alguém falando que o livro físico é tudo de bom. Porque, para mim, é tudo de bom. Então, eu agradeço muito. Foi realmente muito enriquecedora. Estou muito feliz. Essa hora que a gente passou aqui, eu acho que foi um ganho. Foi realmente um período de ganho, né? Só ganhamos te ouvindo. E muito, muito obrigada mesmo por tudo. Eu que te agradeço, Elizabeth, a generosidade. Se vier a Goiânia, venha tomar um cafezinho comigo. Na minha casa tem livros em todos os lugares, menos no banheiro, porque mofa. Eu também já estou Então, no assim, na nosso minha casa, as cafezinho, você cadeiras. vai encontrar livro em todos os lugares. Pois é, E na eu já minha vou casa as mandar um cadeiras já livro estão autografado ocupadas. para você também. Ai, que lindo! Muito obrigada. Irei à Guiana, vou cobrar, hein? Com certeza, te espero. Obrigada, professora. O Dani, você falou que ia mandar algum material para que eu pudesse. Se os alunos se interessarem em algum livro desses que foi apresentado aqui, dessa discussão que nós fizemos, pode pedir ao professor Knaip sobre a temática, e aí eu envio as referências bibliográficas, caso haja algum interesse. Se você quiser me mandar, eu coloco junto na plataforma, né? Amanhã eu estou subindo o vídeo para o YouTube, né? E já disponibilizo para todo mundo e te mando o link também, tá? Perfeito. Eu disponibilizei para todos um formulário, né, para o pessoal fazer aí a inscrição, para estar recebendo aí um certificado de participação, pessoal aí de Goiânia. Tá? O Ai, professor teu... Ricardo, os alunos me perguntaram se ia ter certificado, e eu disse a Sim, eles que acreditava que não, porque o evento era interno do Instituto Federal. Então, não, eu assim, os meus mando. alunos podem solicitar? Pode, é só para encher aí o formulário, vou colocar ele novamente aqui. Perfeito. Aí, Beatriz e Edson já têm garantido o certificado, e os outros alunos do curso de psicologia, que também estiveram aqui, receberão um certificado do Instituto Federal.
E o seu, né? O pessoal eles vão receber por e-mail, e o seu eu levo pessoalmente aí. Para o nosso cafezinho em Goiânia. Isso aí. Pessoal, vamos lá para aquela foto de gratidão. Né? Não é sempre que a gente tem a Rosane aqui conosco. Vamos lá. Show. Pessoal, muito obrigado. Rosane, novamente, gratidão. Vou estar disponibilizando aí o vídeo para todos e vamos em frente. Galera do primeiro período, né? Terça-feira tem aquele bate-papo de MVP. Ninguém precisa ficar estressado, com muita tranquilidade. Lembre-se do que a Rosane falou, né? Com muita tranquilidade, na terça eu vou estar explicando o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, e vai dar tudo certo. O importante é a gente estar junto, né? Compreender que é uma caminhada que tem que ser gostosa, né? Tem que ser algo que seja prazeroso para todos. Nós estamos sempre à disposição e, em nome do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, Campus Engenheiro Paulo Chantem, agradeço novamente a Rosane, nossos amigos de Goiânia e a todos os nossos queridos alunos. E desejo a todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. professor. Boa noite. Obrigada, Boa professora. noite também. Eu que agradeço a presença de vocês. Foi um prazer.